Olá pessoal, vamos dar início então à nossa segunda videoaula do capítulo 3, que trata aí dos autotransformadores monofásicos no âmbito do curso de transformadores elétricos da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, curso aí ministrado por mim, professor Wesley Pérez, do DEPEL. Na última aula a gente tratou das relações de tensão e corrente nos transformadores, nos autotransformadores monofásicos, e especificamente nessa videoaula a gente discute alguns aspectos associados à conexão de um transformador isolado de dois enrolamentos, ou seja, o transformador aí somente com acoplamento magnético. A gente quer conectar esse transformador de dois enrolamentos como um autotransformador, tá? E isso é o foco dessa videoaula, que é uma seção da apostila disponibilizada na plataforma didática, tá? Embora a gente vá fazer a conexão do transformador de dois enrolamentos como um autotransformador, é extremamente importante ressaltar que nem sempre será possível fazer essa conexão de um transformador isolado como um autotransformador. Isso porque, quando se faz esse tipo de conexão, se eleva a tensão em um dos terminais, E aí, por questões de isolamento, a gente tem que tomar cuidado. O enrolamento, por exemplo, de baixa tensão do transformador isolado pode ser insuficiente para suportar a maior tensão do transformador, Então, pensando, por exemplo, num transformador de 200 para 2000, um caso isolado, quando a gente quiser fazer uma conexão de como transformador elevador de 200 para 2200, É um caso aí de transformador elevador. A gente tem, que tomar cuidado, porque esse enrolamento de 200 tem que ter um isolamento para suportar essa maior tensão que está sendo colocada sobre ele quando se faz a conexão elétrica. Então, nem sempre será possível fazer isso, a menos que o isolamento seja adequado, E os autotransformadores, quando construídos, eles são feitos, para que ambos os enrolamentos, o enrolamento série e o enrolamento comum, possuam o mesmo nível de isolamento. Se você não lembra lá qualquer outro, esse enrolamento aqui, que pertence a ambos as entradas primário e secundário, é chamado de comum. O que sobra é o enrolamento série, E o que está falando ali é que na prática, quando construídos, esses enrolamentos devem suportar o mesmo nível de tensão, Então, vamos apresentar um exemplo ilustrativo da seguinte forma. A gente vai considerar um transformador isolado monofásico de dois enrolamentos de 100 kVA, 2000 para 200, É isso daqui, Um exemplo simples aí, A gente vai pegar esse transformador e a gente quer fazer a conexão desse transformador isolado como um autotransformador de 2000 para 2200, A gente quer pegar essa conexão aqui, 2200, aqui 2000, aqui 200, E aqui, 2000. O que a gente quer fazer é esse tipo de conexão. E é isso que a gente vai estudar nesse exemplo, para ver qual que é a potência nominal do autotransformador, dessa potência nominal, o quanto que passa pelo acoplamento magnético, o quanto que passa pelo acoplamento elétrico. É isso que a gente vai estudar agora, tá certo?
Então, é pedido, né, as correntes nominais de entrada e saída do autotransformador, né, de 2.000 para 2.200, a potência nominal do autotransformador, o montante de potência que é transferido devido ao acoplamento magnético, a chamada aí potência transformada, tá? E o montante de potência transferida devido ao acoplamento elétrico, a chamada potência de condução, tá certo? Bom, o passo 1 consiste aí então na determinação das correntes nominais do transformador de 2 enrolamentos, porque a gente sempre vai ter que garantir duas coisas: que nos enrolamentos individuais, série e comum, a tensão seja a tensão dos enrolamentos do transformador de 2 enrolamentos, e que a corrente que percorre tanto enrolamento série quanto enrolamento comum seja uma das correntes nominais, 50 amperes em uma, 500 amperes em outra, tá? Isso daí é regra geral, a gente não pode colocar uma corrente nominal diferente da corrente, né, para o cálculo, né, dos valores nominais. A gente não pode diferir dessas correntes e dessas tensões. Bom, qual seria então a corrente nominal de um transformador de 2 enrolamentos de 100 kVA? Né? Na alta, 100.000 sobre 2.000, a gente acha aqui que é 50 amperes no enrolamento de alta tensão. E 100.000 sobre 200, 500 amperes. Fechou? Então, a gente vai desenvolver todo o exemplo ilustrativo tendo em mente isso, que no enrolamento de 2.000 a corrente nominal é 50 e no enrolamento de 200 a corrente nominal é 500, tá? E é isso que eu falei, né? A gente formaliza no passo 2. Como regra geral, as correntes nominais nos enrolamentos comum e série possuem o mesmo valor das correntes nominais do autotransformador isolado. Uma corrente tem que ser 50, a outra corrente tem que ser 500, não pode diferir disso, tá? A conexão como autotransformador de 2.000 para 2.200, ela é bem, né, direta. Basta, né, que a gente veja que ele está sendo operando como um elevador, aonde a gente tem 2.000, né, no primário, e no secundário a gente vai ter 2.000 mais 200, 2.200, tá? E aí a gente tem que pensar como então fazer a composição dessas tensões individuais nos enrolamentos. Olha, no enrolamento comum, a tensão vai ser 2.000. A outra, então, só pode ser 200, porque a gente está trabalhando com um transformador 2.000 para 200, aí a outra só pode ser 200, tá? Então, no enrolamento comum é 2.000, no enrolamento sério é 200, e não pode diferir disso para o cálculo dos valores nominais, tá certo? Bem, feito isso, a gente tem que impor a condição de corrente. Qual é a condição? Olha, no enrolamento de 200, a gente havia calculado que o nominal, nesse caso, é 500 amperes, e isso deve ser respeitado. Então, o nosso autotransformador vai ter, em condições nominais, uma corrente de 500 amperes passando pelo enrolamento série de 200 volts. A partir desse valor, é claro, né, que ainda falta calcular o IL e o IC. A gente ainda vai ver isso, né, se está também subindo ou se está descendo, a gente ainda vai discutir isso. A potência nominal do autotransformador nesse caso se a tensão do autotransformador na alta é 2.200 e a corrente a gente viu que ela tem que ser 500, olha, então a gente chegou num valor aí nominal de 1.100 para kVA para a potência do autotransformador, 1.1 mega, tá certo? Observe que a potência, né, já aumentou em relação à potência do transformador de 2 enrolamentos, que era 1.000 kVA. Vamos só recordar, 100 kVA, né? Então a gente viu aí que aumentou, né, de 100 kVA para 1.100 kVA, tá certo? Bom, feito isso,
a gente já pode determinar qual é a nossa corrente de entrada na baixa tensão. A partir da expressão que o S nominal é VL vezes IL, olha, o S nominal a gente acabou de calcular como 1.100 K. O valor do VL, ele é 2.000 volts. Então, quanto que é a corrente de entrada na baixa tensão? 550 amperes, S sobre V. Então, o que está acontecendo aqui, né? A partir dessa figura, a gente já olha que a corrente de saída na alta é 500, que é a mesma corrente no enrolamento de 200 do transformador original. Agora, a gente acabou de calcular essa corrente aqui, que em condições nominais ela vale 550. Bom, se essa vale 550 e essa vale 500, essa corrente tem que valer 50 descendo, tá? E aí as relações de tensão e corrente são válidas, porque a corrente de 50 ela vai entrar no ponto e a corrente de 500 ela vai sair do ponto, tá certo? Então são essas análises que a gente faz. Então a gente já calculou aí o que? A potência nominal, calculamos as correntes nominais em cada enrolamento, tá? Que é sintetizada nesse exemplo, nesse slide, tá? Então, uma corrente nominal na baixa de 550, na alta de 500 e o IC de 50. Observar, tá, que a corrente em todas as situações, né, nos enrolamentos individuais, respeita-se a corrente em cada enrolamento do transformador de 2 enrolamentos. Bem, a corrente nesse enrolamento de 200 é 500, que bate com o que está na figura à esquerda. Por outro lado, a corrente no enrolamento comum é 50, que bate com o que está também na figura à esquerda. Então, é uma forma da gente conferir e ver se está certo ou não as deduções matemáticas a serem realizadas. Tá? Então, o que eu falei agora, né, que observa-se que a corrente no enrolamento comum de 50 é justamente a corrente nominal no enrolamento de 2.000 do transformador isolado, que é o que a gente viu, né, agora há pouco, né? A corrente é isso que está sendo dizendo, né, que essa corrente de 50 é justamente a corrente que ocorre no transformador isolado no enrolamento de maior tensão, tá? E o sentido dela é para baixo, justamente porque a gente tem 500 amperes de saída, 550 de entrada, então essa corrente ela tem que estar para baixo, tá bom? A partir dessa figura, a gente já pode começar, né, a decompor os dois tipos de potência que a gente tem no autotransformador. A gente viu que o transformador isolado, né, de 2 enrolamentos, ele tinha lá uma potência de 100 K. Quando a gente conectava esse transformador como um autotransformador, aqui eu vou chamar ele de autotrafo, a gente tinha uma potência de 1.100 K. Olha, e esse aumento expressivo é devido à conexão elétrica. Então a gente tem duas parcelas. Uma parcela transferida entre os enrolamentos devido ao acoplamento magnético, que vai ser exatamente a potência do transformador isolado, e a potência transferida devido ao acoplamento elétrico, que vai ser chamada potência de condução, tá? Então vamos lá, ó. A potência transferida magneticamente é a potência transformada, tá? Ou seja, por causa do efeito transformador no acoplamento magnético, tá? Que é a potência nominal do transformador isolado, tá? E ela é calculada pelos enrolamentos individuais. O que eu estou querendo dizer? Que se eu pegar 200 vezes 500, aqui nesse enrolamento série, 200 vezes 500, e se eu pegar o enrolamento comum e fazer 2.000 volts vezes 50 amperes,
eu vou chegar em valores idênticos de 100K, 100 kVA. Essa é a potência associada ao acoplamento magnético no autotransformador. E já que eu conheço a potência nominal do autotransformador, que é 1100, e a potência do transformador devido ao acoplamento magnético de 100, eu tiro que a potência elétrica de 1000 kVA é transferida eletricamente, né, e também é denominada de potência de condução, tá? Então a gente observa que a conexão do transformador isolado como um autotransformador, ele permitiu aí um aumento considerável na potência total transferida, né? Imagina o seguinte, né? A gente tem pega lá um autotransformador, né? Que a gente acabou de fazer os cálculos. Um autotransformador de 1100 kVA, tá? O tanto de potência que é transferida devido ao acoplamento magnético, a potência transformada, é 100K. Agora você imagina um transformador isolado, ou seja, só com acoplamento magnético de 1100 kVA. A gente observa aí uma vantagem em termos de tamanhos físicos do autotransformador. Transmitir 1100 kVA a partir de um autotransformador equivale a ter em transformador físico um transformador de 2 enrolamentos, né, de 100 kVA, um tamanho reduzido. Em contrapartida, se eu quiser fazer a mesma transferência no transformador sem acoplamento elétrico, eu vou ter que construir um transformador muito maior, capaz de transmitir 1100 kVA. Então, o porte para transmitir 1100 num transformador isolado é muito maior do que num autotransformador, porque o porte aqui vai ser de 100 kVA. Tá? É claro que tem questões de isolamento, né? Mas se essas questões forem resolvidas, observa-se que um autotransformador ele é mais compacto que um transformador de 2 enrolamentos. Motivo pelo qual, conforme a gente verá na próxima videoaula, ele é utilizado aí em subestações, né? Se você tiver a oportunidade de observar, né? De fazer uma visita, né? Uma dessas aí que geralmente a gente faz no final do curso, né? Você vai chegar lá na subestação e vai ver, por exemplo, alguns autotransformadores, porque eles são mais compactos e tem mais potencial para transmitir uma maior quantidade de potência, tá? Entretanto, na prática, deve-se tomar cuidado com a questão de isolamento. Por quê? Um enrolamento de 200 volts ele vai ter que ser capaz, né, Vou passar aqui porque a gente consegue explicar melhor. O enrolamento de 200 volts ele tem que ser capaz de suportar, em termos de isolamento, uma tensão de 2.200, tá? Que é a tensão total. O que eu gostaria de fazer aqui agora é mostrar para você em termos de conexão mesmo. Você imagina que você tivesse lá um transformador de 2 enrolamentos, representado à sua esquerda, ele é 2000 para 200, eu marquei aqui a regra do ponto, tá? Menos e mais, e aqui menos e mais, tá? Bom, e aí fiz questão também de marcar os valores, né, de 2.200 aqui, de entrada 200, e 50 amperes e 500 amperes. Voltando no autotransformador à sua esquerda, também fiz questão de, em cada uma das tensões individuais, marcar as polaridades, né? Menos aqui, mais aqui, acompanhando a seta em direção ao ponto. Menos aqui, mais aqui, em relação, né, no caso do 200 volts, em relação ao ponto. E a partir dessa marcação eu consigo fazer as minhas ligações. Olha que interessante. Pegando um enrolamento de 2000, eu vejo que a tensão que eu vou pegar, né, 2000 aqui, no negativo de 2000. Então eu vou fazer, né, esse risco aqui, ó.
Então ele é um dos terminais dos dois terminais que eu vou considerar aí para o autotransformador. Em contrapartida, se eu pegar aqui o 200 volts, ele é ligado no mais de 2000. Então, o negativo de 200 é no mais de 2000. Então, eu pego lá, ó, negativo de 200, levo lá no mais de 2000, tá? E a saída aqui, né? Ela vai ser o mais de 2000, tá? Então, eu tiro aqui nesse terminal 2000 e aqui, desculpa, 2200 e aqui 2000 volts, tá? Você pode fazer isso aí para outros modelos. Então, a gente pegou aqui um transformador de 2 enrolamentos, 2000 para 200 volts, sem kVA, e fez aqui uma conexão 2000 para 2200, tá? Eu gostaria que você fizesse aí, né, é a conexão 200 para 2200, é só inverter, né? Não é só inverter não, é 200 mesmo. 200 para 2200 e 200 para 1800. Eu gostaria que você fizesse, que você pensasse nisso aí, para a gente discutir na nossa aula síncrona. Tudo bem? Então, o próximo passo é a gente estudar, ainda no capítulo 3, as questões das potências transformadas de condução. A gente vai formalizar matematicamente cada uma, e a reflexão de impedância de um lado, né, do primário para o secundário, no autotransformador. Tá certo? Fica resguardado os direitos de voz e imagem. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado novamente e até mais.